Convido você a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Eu já fiz uma leitura prévia na versão A Mensagem, mas agora retomo a leitura para você poder acompanhar, lendo na versão Revista e Atualizada, João Ferreira de Almeida. Romanos 11, 33 a 36, assim está escrito. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós estamos chegando ao último bloco sobre o tema tempo de oração. Tempo de oração é algo que Deus colocou no coração da nossa liderança, especialmente do nosso pastor Rodolfo Montosa, nos preparando para o que irá iniciar amanhã. Isso mesmo, daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã do dia 1º de março, nossa sala virtual no Zoom estará aberta, dando início a 10 horas de oração durante 31 dias. Você é nosso convidado e a nossa convidada. Pastor Pedro, como é que eu faço? Entre no nosso site, ipilon.org.br, e receba todas as instruções para você se cadastrar, receber o link do Zoom, aplicativo Zoom, e escolher um horário, das 7 da manhã ao meio-dia, das 19 horas às 24, para estarem conosco, 1 hora por dia em oração. Mas se você não pode estar presencialmente na sala, você poderá também receber as informações, o devocionário pelo WhatsApp. Estamos colocando no chat mais uma vez aí o nosso telefone, o nosso WhatsApp. Você cadastra esse número nos seus contatos e envia uma mensagem: eu quero fazer parte da jornada de oração. Então você receberá os nossos devocionários e estará conosco. Nosso alvo é de pelo menos 500 pessoas orando 10 horas por dia durante 31 dias. Pelos números que vimos agora à tarde, já estamos quase que passando esse número. Louvado seja o Senhor. Junte-se a nós, divulgue isso, não é só para a nossa igreja, para todos aqueles e aquelas que quiserem se juntar a nós em oração. Temos aprendido, durante todo o mês de fevereiro, a crescer na nossa vida devocional. Nós estamos estudando o que temos chamado de a anatomia da oração, crescendo na envergadura, crescendo no conhecimento, mas especialmente na prática. Então nós já vimos algumas maneiras que devemos nos expressar em oração a Deus, confessando nossos pecados e consagrando a Ele todo o nosso ser. No segundo domingo, na segunda semana, nós vimos que devemos ter um tempo de gratidão e louvor ao Senhor, agradecendo e louvando pelo que Ele faz. Domingo próximo passado, final de semana, nós vimos que devemos pedir e interceder. Pedir para nós, interceder para outros na presença do Senhor. Desde terça-feira, na tarde de esperança com a pastora Cibele, nós já estamos vendo o tema adoração e santificação. Ela já nos trouxe uma ministração muito poderosa no livro dos Salmos. Ontem à noite, nosso querido presbítero João Pedro nos ministrou sobre adoração e santificação na vida do Senhor Jesus, através da oração sacerdotal. Ouça essa mensagem, está nos nossos canais. Agora pela manhã, às 10 horas, nosso pastor Rodolfo Montosa, nos ministrou no Antigo Testamento, no livro de Jó, como eu aprendi mais uma vez com essa linda história e aplicações importantes que o nosso pastor trouxe ao nosso coração. Adoração e santificação no Antigo Testamento. Agora, estamos estudando Romanos 11, 33 a 36, com o tema O Deus de toda a glória. Aí no seu coraçãozinho, ou talvez para sua esposa, para os seus filhos, diga aí, talvez até em voz alta agora: o Deus
de toda a glória. Quero te colocar no contexto do texto que estamos estudando. Romanos 11, 33 a 36, e se você conversar com os colegas pastores e perguntar qual é o texto preferido do pastor Pedro, eles vão dizer que é esta porção. De fato, eu gosto de toda a Bíblia. Toda a Bíblia é palavra de Deus inspirada. Faz muito bem ao nosso coração. Mas esse texto tem mexido com a minha história, com a minha vida, com o meu coração durante muito tempo. E quando nós vamos estudar esta porção, nós entendemos que ela faz parte de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, dirigida à igreja de Roma. Por isso, carta do apóstolo Paulo aos romanos. Esta carta é reconhecida pelos teólogos como a mãe de todas as cartas. É a mais longa de todas as epístolas paulinas, a mais completa, a mais sistemática, a mais profunda. Ela possui um conteúdo incrível: ensino, instrução, exortação, adoração e revelação da pessoa de Deus. Se você ainda não teve o privilégio de estudar toda a carta aos Romanos, faça isso. Ela mais ou menos foi escrita, segundo estudiosos, lá pelo ano de 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto quando escreve a carta a Roma. Nesta ocasião, ele ainda não havia visitado esta igreja. Eram irmãos e irmãs que ele não conhecia, mas ele se encarrega de escrever uma orientação muito clara para a vida da fé daquelas pessoas. Mas eu quero te ajudar a compreender algo bastante importante. É uma carta. E uma carta, ela é escrita de forma discursiva, corrida. Ela não era, quando foi escrita, separada por capítulos e versículos. Esta separação aconteceu por volta do século XIII, por estudiosos, para facilitar a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. Então pense você em alguém escrevendo uma carta, e essa pessoa começa a descrever os assuntos. E o apóstolo começa desde o capítulo 1, hoje capítulo, mas desde a introdução da sua carta, a falar sobre assuntos muito importantes. Ele fala sobre a graça de Deus, sobre a salvação pela graça, sobre a justificação pela fé. Ele traz instruções importantíssimas sobre diversos assuntos. Ele sistematiza doutrinas que até hoje nos ajudam a compreender a pessoa de Deus e a adorá-lo. Mas quando ele chega no capítulo 11, o apóstolo começa a falar sobre um assunto muito importante: a salvação destinada aos judeus, que por endurecimento do seu coração, por um tempo, ela se estende agora aos gentios. Então o apóstolo se depara com essa graça maravilhosa de Deus. Escolhe um povo, este povo tem o seu coração endurecido, e agora essa graça salvífica, salvadora, que era exclusiva dos judeus, se estende a mim e a você, aleluia, através do Senhor Jesus. E eu penso que quando Paulo se depara com essa extensão do amor de Deus, com essa extensão da graça de Deus, ele então chega a esta porção, hoje, capítulo 11, 33 a 36, e ele começa a escrever um hino, isso mesmo, um hino. Os versículos 33 a 36 do capítulo 11 são um hino de adoração ao Senhor. É mais ou menos assim: eu estou falando sobre a grandeza de Deus, as obras de Deus, o que Ele fez, e eu sou impulsionado a começar a adorá-lo, a bendizê-lo e exaltá-lo. Vamos juntos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite, nesta hora que você nos ouve, como eu e você devemos e podemos adorar o Deus de toda glória. Eu separei esse texto em duas grandes porções. A primeira delas está contida no verso de número 33. O Deus de toda glória. Como Deus é grande. Como Deus é grande. Ao chegar no versículo 33 do capítulo 11, Paulo faz um intervalo no seu ensino. E ele começa, como eu já disse, a se deparar com essa grandeza, com essa graça imensurável do Senhor.
E ele então começa a escrever o que os estudiosos chamam de uma doxologia. Pastor Pedro, o que é uma doxologia? É um hino que expressa adoração à majestade de Deus. Ele começa como que a escrever um cântico ao nosso Deus. E ele inicia esse cântico, esse hino, destacando no verso 33 a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Alguns tradutores sugerem que esse texto possa ser lido desta maneira: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, da grandeza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A expressão profundidade, aqui colocada no texto, segundo o comentarista bíblico, Dr. Russell Shedd, ele tem um sentido de inexaurível, inesgotável. Profundidade no sentido não de que seja algo tão misterioso que eu não possa conhecer, mas profundidade no sentido de ser tão grande que jamais pode acabar. É mais ou menos como se você saísse de um pequeno riacho e adentrasse um oceano e fosse entrando pelas ondas e percebesse aquela magnitude das águas te envolvendo e passa a dizer assim: meu Deus, que profundidade é essa? Que grandeza é essa? É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo percebe diante da pessoa de Deus. Ele diz assim: que profundidade, quanta riqueza, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Eu creio que nos dias de hoje, é mais ou menos, como diz a galera, é tipo assim, Paulo escrevendo e dizendo: uau! Ele se deparando com algo que ele não consegue dimensionar. É tanta riqueza, é tanta sabedoria, é tanto conhecimento que ele se depara que ele diz: que profundidade! Uau! Que lindo é conhecer o nosso Deus. Essas expressões demonstram quão grande é o nosso Deus. A primeira porção de Romanos 11, no verso 33, expressa como Deus é grande. E é interessante que ele vai dizer, na segunda parte, que os seus juízos e os seus caminhos são insondáveis, inescrutáveis. Ou seja, eu e você não conseguimos desvendar os desígnios de Deus. As definições, os juízos, as leis que Ele estabelece, os caminhos que Deus traça, não compete a mim e a você compreender. Ainda mais, por mais que eu e você possamos tentar entender Deus. Já diz aquela canção: ninguém explica Deus. Se eu e você um dia conseguirmos explicar a Deus, Ele deixa de ser Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Santo, Ele é o Criador, nós somos criatura. Precisamos então, nesta hora, perceber o como Deus é grande. Se você ainda não ouviu, mais uma vez eu reforço, ouça a mensagem do nosso pastor no livro de Jó, sobre adoração e santificação. Como que Jó se depara com a grandeza de Deus e passa a adorá-lo, dizendo: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, porém agora os meus olhos passam a te ver. O apóstolo se deparou com essa doce verdade e juntos estamos declarando como Deus é grande. A segunda porção do texto, o apóstolo se depara nesta verdade: como somos pequenos. Como somos pequenos. Essa verdade está contida nos versos 34 e 35. E o apóstolo usa de 3 perguntas muito claras, muito diretas, para chamar a minha e a sua atenção para o fato de que, sim, Ele é Deus grande, o Criador. Nós somos criaturas. Sim, Ele é Deus soberano. Nós somos limitados. Sim, Ele é grande. Nós somos pequenos. Uma estrutura simples do texto. Deus é grande, nós somos pequenos. Vamos ver as 3 perguntas que o apóstolo faz para nos chamar a atenção a esta verdade. A primeira delas: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Nenhum de nós pode dizer hoje:
eu conheço completamente a Deus. Eu sei tudo o que está passando na sua mente, eu sei quais são os seus planos. Não, ninguém de nós pode dizer isso. Sempre haverá um mistério envolvido quando se trata da pessoa de Deus. Como eu já disse, senão ele deixaria de ser Deus. Quando você olha o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, facinho de memorizar. Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem aos homens. Há na pessoa de Deus coisas encobertas, por isso Ele é Deus. Há limitações na minha e na sua mente para compreender essa grandeza. Por isso a pergunta do apóstolo: quem de nós conhece a mente do Senhor? O profeta Isaías, ele nos ajuda a entender no capítulo 55, versos 8 a 9, que os pensamentos, os planos de Deus são muito mais elevados que os nossos, que os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Ele é Deus, nós somos suas criaturas. Isso nos ajuda a adorá-lo, nos motiva a nos posicionar diante dele quebrantados, prostrados, para dizer: Senhor, Tu és tremendo. Quem sou eu para querer conhecer, decifrar o mistério que envolve a Tua pessoa, o Santo dos Santos, 3 vezes Santo? Mas a segunda pergunta do apóstolo também nos leva na mesma direção, porque agora ele pergunta: quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Vamos tentar traduzir isso aqui para nós? Quem de nós aqui pode dar algum palpite para Deus das coisas que Ele deve fazer e como Ele deve fazer? Se bem que nós tentamos. Se bem que a gente é um pouquinho rápido em tentar dizer para Deus o que Ele deve fazer e da maneira que Ele deve fazer. Deus não precisa de ajuda para governar o mundo. Ele é Deus. Quem antes falou ao Senhor, quem montou um conselho para dizer: Deus, senta aqui, que nós vamos ajudá-lo a dirigir a história, que nós vamos dizer o que é que o Senhor deve fazer. O Senhor está errando aqui, está errando ali. Como o apóstolo já disse no verso anterior, Ele, o nosso Deus, possui recursos inesgotáveis de riqueza, de sabedoria e de conhecimento. Não há nada que eu e você possamos acrescentar a Ele. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, aleluia. Como não adorá-lo? Como não engrandecê-lo? Como não ter a nossa vida de adoração e santificação restauradas nessa noite? Em perceber quem Ele é. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem de nós consegue decifrá-lo? Quem de nós foi ou é o seu conselheiro? Quem de nós tem algo a ensinar a Deus? Mas há uma terceira pergunta, que vai agora fechar este raciocínio do apóstolo. Ele diz o seguinte: quem, primeiro, deu algo a Deus para receber em troca? Quem primeiro deu algo a Deus para que lhe seja restituído? Ah, igreja do Senhor, meu querido, minha querida, você que nos ouve, talvez até pela primeira vez. Meu querido irmão, minha querida irmã, nem mesmo o amor que nós temos para com Ele nasceu antes de nós. Porque 1 João diz que o Senhor Jesus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Queridos, eu e você somos devedores deste amor ao Senhor. E pela graça de Deus em Cristo Jesus, temos relacionamento íntimo com a Santa Trindade. Enquanto eu meditava sobre esta verdade, Deus colocou algo profundo no meu coração, a partir da minha vida, mas que eu quero entregar para você nesta hora. À luz dessas 3 perguntas, especialmente da última do apóstolo, eu quero lhes fazer esta afirmação: Deus não é devedor de nada a ninguém. Eu quero dizer isso bem pertinho de você. Deus não é devedor de nada a ninguém. É essa a pergunta do apóstolo. Quem primeiro deu alguma coisa a Ele, que fique com crédito diante dEle, e Ele se torne devedor a você para que lhe restitua algo. Muitas vezes eu e você batemos no peito e as nossas orações são equivocadas, dizendo: Senhor, eu exijo, Senhor, eu quero, Senhor, tem que ser assim, Senhor, faça desse jeito ou daquele jeito.
Senhor, veja como eu sou bom. Senhor, veja como eu oro. Senhor, olha os meus dízimos. Senhor, eu sou líder. Senhor, eu sou pastor, pastora. Senhor, Senhor. Parece-me que eu e você somos tentados a encostar Deus na parede e a dizer: olha, o Senhor precisa fazer assim, o Senhor tem que fazer assim. Estou aqui, mas minha família está agora na cidade de São Paulo, retornando, porque foram abraçar a família que está enterrando um querido tio, um tio do meu coração, que para mim é como um segundo pai, da nossa infância, da nossa história. Ele foi acometido de uma enfermidade, um diagnóstico repentino, passou por uma cirurgia e Deus o recolheu desde o diagnóstico até agora em 10 dias. Eu orei, nós clamamos, nós pedimos, nós falamos: Senhor, por favor, estende o prazo de vida desse querido tio, abraça essa família. E assim eu sei que você tem causas diante de Deus, assim eu sei que eu e você estamos orando: Senhor, olha esta pandemia, Senhor, cumpriu-se o tempo, Senhor, abrevia o tempo, Senhor, faça isto ou faça aquilo. Mas por favor, deixa eu te dizer algo mais uma vez: Deus não nos deve nada, nem satisfação do que Ele faz, porque Ele é Deus. Como Ele é grande, como nós somos pequenos. E eu preciso compreender que os desígnios, os propósitos que são inescrutáveis, insondáveis de Deus são muito melhores do que os nossos. Creio, meu tio está com o Senhor. Não é um adeus, é um até logo. Em breve estaremos juntos, pela graça de Deus. Enquanto isso, resta-nos a adorá-lo. Por isso eu quero te convidar agora a mais uma vez expressar, através desta canção, uma entrega absoluta e completa nas mãos do Senhor. O refrão deste cântico diz: Senhor, toma a minha vida. Tudo é teu, Senhor. É um reconhecimento profundo de que Ele é Deus, Ele é grande, de que nós somos filhos e filhas, criaturas, criados à sua imagem e semelhança, mas nós somos pequenos. Eu creio que Deus está curando corações. Eu creio que Deus está restaurando a sua vida de adoração agora. Estamos sendo livres dessas pretensões do nosso coração, de querermos dar conselhos para Deus e dizer o que Ele deve e como deve fazer. Vamos concluir? A estrutura do texto é simples. A estrutura do texto nos mostrou, em primeiro lugar, como Deus é grande. Em segundo lugar, como somos pequenos. E agora a conclusão está no verso 36. Diante desta grandeza de Deus e da pequenez de quem nós somos, não resta outra coisa a não ser adorar. É simples assim. O apóstolo chega a esta conclusão. Diante disso, só me resta dizer uma coisa: porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então a ele seja dada toda a glória, hoje para sempre. Amém. O apóstolo chega à seguinte conclusão: Deus é a fonte de todas as coisas, porque dele é tudo. Ele é o início de tudo. Mas ele chega à conclusão também que Deus é o meio de todas as coisas. É por meio dele que tudo acontece. Se tirar ele da nossa vida, não sobra nada, queridos. Por isso nós o adoramos. Mas o apóstolo chega à seguinte conclusão: que tudo vai terminar nele. Então precisa voltar para Ele. Começa com Ele, Ele é o meio, e volta para Ele, em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que hino maravilhoso, que expressão poderosa de adoração. Quando eu e você compreendemos esta verdade, temos a nossa vida de adoração restaurada, quebrantada, somos santificados pelo Espírito Santo, e uma vida de santidade nos leva a adorar mais, e adorar mais nos santifica mais. É um ciclo que não termina. Adoração e santificação andam necessariamente juntos. Que o Senhor possa nos invadir nesta hora. E eu quero te ajudar a compreender que eu e você fomos criados para adorar o Senhor. Pergunte para uma criança que tem estudado junto com a tia pastora Andréia o breve catecismo, e pergunte a ela, afinal de contas, por que eu e você existimos? E a resposta estará na ponta da língua, dizendo: eu e você fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, com um propósito só. Fomos criados para a sua própria glória.
Não há outro motivo, queridos. Se a minha vida e a sua vida não têm expressado a glória de Deus, para tudo e vamos rever a nossa história. Se algo em nós não reflete a santidade e a glória de Deus, precisa ser revisto agora. Se a roupa que eu visto não reflete a glória de Deus, eu vou mudar. Se as palavras que eu falo não refletem a glória e a santidade de Deus, eu preciso de mudança, de transformação. Se os meus pensamentos não são inundados pela presença e a glória de Deus, eu preciso mudar. Se o meu relacionamento como marido, como esposa, se o meu trabalho, se a obra das minhas mãos não expressam de alguma forma a glória e a santidade de Deus, pare tudo e reveja a sua história. Porque eu e você fomos criados para adorá-lo e o faremos por toda a eternidade. Estaremos todos na presença dele, junto com os 4 seres viventes, os 24 anciãos, povos de toda raça, tribo, língua e nação, dizendo dia e noite, se é que vai ter dia e noite, não vai ter mais, não vai ter separação, porque não vai ter sol nem lua, porque Deus é a luz que habita lá, Ele vai nos iluminar, nós estaremos na presença dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas isso começa agora, começa aqui, entre nós. Tenhamos nossa vida de adoração restauradas. Eu vou colocar para você, só para preparar o teu coração, queridos. Há alguns anos atrás, com uma das nossas equipes, visitando a Casa das Formigas em Moçambique, nós, junto com a líder do nosso louvor, a Thaís Bruder, nós gravamos um trecho de um tempo de adoração, com cerca de quase 300 crianças na Casa das Formigas. A Lilian estava conosco, e nós cantamos o verso 36 de Romanos 11, não em português, em Xangana. Eu quero te ajudar a adorar um cântico que daqui a pouco vamos entoá-lo, mas a perceber que do norte a sul, de leste a oeste, seja em português, em Xangana, em mandarim, em inglês, não importa o idioma, todos e todas devem adorar e engrandecer ao Senhor. Esse texto, essa canção que as crianças estão cantando, é a canção que nós dizemos aqui, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória eternamente, amém. Kukwetsimakaena, 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 launailiki, amém. Adore ao Senhor. Agora eu convido você a se juntar a esse lindo coral de quase 300 crianças e dizer a Ele seja dada a glória eternamente. Amém. Nós nos prostramos ante a Tua bondade, ante a Tua majestade, ante a Tua glória, Senhor. Reconhecemos como Tu és grande. Tu és o Deus de toda glória. Reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Quão insondáveis são os Teus pensamentos, quão inescrutáveis são os Teus caminhos. Ó profundidade da Tua riqueza, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, da Tua pessoa, de quem Tu és. Nós Te amamos, nós Te bendizemos, Te engrandecemos. Restaura, Senhor, a nossa vida de adoração. Restaura, Senhor, o nosso tempo na Tua presença, apenas contemplando a Tua majestade.
Senhor, coloca nos nossos lábios um novo cântico, uma nova expressão. Coloca na nossa vida uma expressão que chega até o teu trono de graça como aroma suave. Quebranta-nos diante de ti. E por favor, perdoa-nos quando não reconhecemos quem somos e pretensiosamente tentamos te dar conselhos. Tentamos dizer como tu deves fazer as coisas. Ah, Senhor, perdoa-nos e restaura em nós essa perspectiva de que só nos resta te adorar e nos juntarmos a este lindo hino do apóstolo e dizer: porque dele, por meio dele, para ele e somente para o Senhor são todas as coisas. Ao Senhor seja dada glória eternamente. Amém.